Olá, sou Elia Kísia, auxiliar administrativa. Como nós, colaboradores, podemos ajudar a proteger os dados sensíveis no dia a dia? Oi, Elia. É muito importante essa pergunta e olhando a realidade, né, mais especificamente do Madre Regina, o que a gente pode pensar? Nunca deixar documentos expostos, tá? Então, por exemplo, se houver os carrinhos beira-leito também, sempre fechar as telas, nunca deixar os computadores com telas abertas, né? Nos balcões de prontuário, aí você ter todo o cuidado de não deixar os dados expostos. Se for sair do seu posto de trabalho e ele contém documentos que têm dados pessoais e dados pessoais sensíveis, a gente deixar isso trancado ou em algum lugar, entendeu? Para que né, uma pessoa estranha não veja, né, o conteúdo desses documentos, dado a realidade também de Santa Teresa, né, que é uma cidade que muitas pessoas se conhecem, então alguém pode olhar e tirar uma foto de um eventual documento desse e falar: olha, o fulano tá no hospital, então esse tipo de coisa. Nunca deixar os documentos expostos, tá? E sempre acompanhar isso com questão a relação de posto de trabalho, né, no posto de enfermagem, então eu vejo dessa forma, tá? Olá, eu sou a Kellen, sou técnica de enfermagem da assistência. Queria saber quais são os riscos de vazamento ou uso indevido de dados sensíveis. Olá, Kellen. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela sua pergunta e é muito importante também. Quando a gente pensa em dados pessoais sensíveis, são os dados que eles têm o maior grau de cuidado e esforço de cuidado, né? Então, caso esses dados vazem, a gente pode ter várias consequências negativas, como preconceito, formação de perfil. Então, eu posso discriminar uma pessoa devido à doença que ela tem, né? São informações muito sensíveis que afetam todo o nosso... Né? Informações muito íntimas e sensíveis que afetam toda a nossa existência. Então eu posso discriminar pessoas, como dito, eu posso fazer com que essas pessoas passem por situações constrangedoras, eu posso pegar esses dados e vender na Deep Web, na Dark Web, porque são os dados que têm o valor mais caro, né? São os dados de saúde, mais caros até que os cartões de crédito. Então, a depender da intenção do falsário, as consequências podem ser desastrosas, né? Então, ou seja, eu posso repassar esses dados em grupos de WhatsApp para que a pessoa seja conhecida. Então, enfim, são consequências que a gente não consegue prever, né? Mas são as mais graves, porque os dados pessoais sensíveis são aqueles que a gente deve ter o maior cuidado no tratamento. Então, é sempre bom evitar passar esses dados e tratá-los com todo cuidado, tá bom? Um abraço e muito obrigado pela pergunta. Olá, eu sou a Iesa do SND. Eu gostaria de saber por que os dados sensíveis exigem mais proteção do que outros tipos de dados. Oi, Iesa, tudo bem? Muito boa pergunta. Os dados pessoais sensíveis eles revelam características únicas da nossa personalidade, do nosso estado de saúde, né? São dados que revelam sobre a nossa vida sexual, nossa saúde, nossa condição política e religiosa. Então, eles podem ser usados para traçar perfis discriminatórios, porque revelam muito da nossa intimidade, né? Você imagina ter um exame de uma pessoa que, por exemplo, ela foi acometida por uma doença grave e ela não quer que ninguém saiba. E isso vaza por WhatsApp, por exemplo. Quais são as consequências disso, né? Essa pessoa muitas vezes, a depender do tipo de doença, ela pode sofrer uma dispensa discriminatória de um emprego. Então, são um conjunto de consequências que a gente não consegue materializar de início, porque podem ser tomadas muitas ações que são prejudiciais à pessoa, né? De forma preconceituosa mesmo. Ela pode perder emprego, ela pode ter muitas vezes contratos negados por ser portadora de uma determinada doença ou qualquer coisa do tipo. Ela pode sofrer discriminação racial pela sua condição racial. Ela pode sofrer discriminação religiosa também por essa sua postura religiosa. Por isso que eles têm um valor dado pela lei um pouco maior, entendeu? Então, é por isso que eles são mais importantes, né? Porque é diferente de um nome, se você pensar quem é Hudson, né? É abstrato, você não consegue formar a imagem na sua cabeça de quem sou eu. Então, devido a isso, eles têm um cuidado muito maior. Agora, se você acrescentar Hudson, né, enfim, começa a colocar todas as características da minha personalidade, você já vai traçando um perfil
e podem acontecer ações discriminatórias à minha pessoa, assim como de qualquer pessoa, tá bom? Mas muito obrigado pela pergunta e foi ótima. Olá, eu sou a Margarete, sou da higienização. Gostaria de saber quais os cuidados uma organização precisa ter ao lidar com os dados sensíveis? Margarete, então, muito boa e muito importante sua pergunta. Quando a gente lidar com dados sensíveis, a gente tem que ter o cuidado de que eles só sejam acessados pelas pessoas necessárias, quando necessário, e sendo que sempre que for necessário a um processo. Se eu entender que esse dado não é necessário para eu realizar um processo, eu não acesso ele, ainda mais sendo sensível. Então, seriam esses cuidados. Obviamente, não deixar esses dados expostos de forma indevida, né? Sempre acessar quando necessário, somente por pessoas necessárias, né? Guardar todos os documentos que contêm esses dados, sempre saiu do posto de trabalho, guarda os dados, deixa eles trancados num local seguro, né? Até mesmo se a gente for analisar, né? Na área de higienização, por exemplo, né? Nossos dados pessoais estão nos lençóis que a gente usa, nos hospitais, por exemplo, porque ali, né, é o nosso DNA, né? São aspectos da nossa pele que ficam ali. Então, a gente tem um dado pessoal sensível ali, que é o nosso DNA, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o tratamento dos dados sensíveis para que a gente não incorra em qualquer das violações da legislação, né? Como o dado pessoal sensível é uma categoria colocada como um pouco mais importante dentro da lei, não que as outras não sejam, mas, ou seja, né, quem fez a lei deu uma importância maior a esse tipo de dado, então a gente tem que ter todo cuidado para não sofrer sanções aí, tanto da Agência Nacional de Proteção de Dados, quanto do próprio titular que eventualmente teve o seu dado ou seus dados vazados, ou até mesmo de outros órgãos, como o Ministério Público, enfim, causa uma série de consequências bastante complicadas para a gente. Então é sempre bom manter essas recomendações aí que eu disse no início e sempre tomar cuidado com o dado, entendeu? Nunca deixar ele exposto e nem qualquer outra forma que outra pessoa que não esteja autorizada consiga acessá-lo, tá bom? Espero ter respondido. Obrigado e tchau, tchau. Olá, eu sou a Malena, eu sou auxiliar de suprimentos e eu gostaria de saber o que são considerados dados pessoais sensíveis segundo a LGPD. Malena, quando a gente pensa em dado pessoal sensível, é todo dado pessoal sobre a origem da nossa raça, da nossa etnia, a nossa convicção religiosa, a nossa opinião política, se a gente é afiliado a algum sindicato ou alguma organização de caráter religioso, filosófico ou até mesmo político, qualquer dado referente à nossa saúde, à nossa vida sexual ou dado genético, né, como eu falei na pergunta anterior sobre o DNA, as nossas biometrias quando vinculados a uma pessoa natural. A pessoa natural é aquela pessoa que somos nós, pessoa física, né, com vida. Então, basicamente, esses são os dados que a lei considera como dados pessoais sensíveis e, né, quando a gente tem esses dados nas nossas atividades, a gente precisa ter um cuidado bem maior com eles, porque a gente pode sofrer consequências não agradáveis, né, se a gente não fizer a proteção correta desses dados, tá bom? Espero poder ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado. Tchau, tchau.